Santo. Olá para você conectado com a gente na Rádio Web Conexão Católica, obrigado pela sua companhia, você também conectado na Rádio Web Conexão Católica, no Instagram PNSPS e também no YouTube. Hoje nós temos convidados especiais aqui, é o grupo Shalom, na pessoa do Ravi, do Paulo e também do Kilder. Sejam bem-vindos, esse momento é nosso, a casa é nossa. Muito obrigado. A gente que agradece pelo convite, de estar aqui presente nessa oportunidade. Da gente poder, querendo ou não, também partilhar um pouco sobre a nossa vivência, nosso carisma e pouco que nós somos, né? Falar um pouco assim também da nossa trajetória, né? E a gente ficou muito feliz, né? Por essa oportunidade. A gente vê jovens aqui dispostos a darem o sim para Jesus nessa missão, que a gente sabe que a messe é muito grande, né? A messe é grande, precisa de operários e o bonito na igreja é a diversidade de carismas, né? De carismas. E a gente queria conhecer, na verdade a gente quer conhecer vocês, quem são vocês, o que fazem da vida de vocês e depois a gente vai saber como foi esse chamado para Shalom, o que é a Shalom, né? Ou então o Shalom, sim, né? Vamos começar por você? Pode ser. Meu nome é Paulo César, né? Tenho 28 anos. Eu tenho mais ou menos assim 5 anos e 8 meses, né? Na obra. Atualmente eu tô parado, né? Só estudo mesmo e faço as minhas práticas na obra, né? E assim, começar pelo início, né? Eu conheci a comunidade, né? Através de um convite, né? De um jovem que estudou comigo, onde ele me chamou para um racha, né? E nesse racha, meio que Deus ali se utilizou dessa desculpa, né, para que eu entrasse logo em seguida no grupo de oração, né, e acabando assim trilhando, né, mesmo no começo assim inconstante, né, como a maioria dos jovens assim quando trilha esse caminho com Deus, né, mas sempre fui assim muito curioso, né, pelas coisas de Deus e fui trilhando esse caminho, né, com Deus, né, e também muito movido pela oração pessoal, né, e assim, a minha primeira experiência com o amor de Deus foi justamente no EJC, né, aqui da Perpétuo Socorro, onde eu pude ter uma experiência com a paternidade de Deus, né, esse Deus que é Pai, e esse encontro, né, me ajudou justamente nesse meu início inconstante, onde eu pude ser mais assim, na obra, né, e poder trilhar o caminho, né, tipo assim, até chegar aqui, né, e foi assim, é um caminho muito árduo, né, um caminho muito difícil, mas um caminho de muitas graças. Com certeza. E qual que é a tua idade? 28. 28 anos, né, já trilhando, quantos anos já dentro da Shalom? Eu tenho 5 anos e 8 meses. Muito bom, já é uma boa Comecei caminhada, em 2019. né? Chamada. E é legal tu dizer que é fruto do EJC, sim, porque o EJC, de fato, para quem se permite viver, né, dali saem muitas vocações, sai muito chamado para pastoral A, pastoral B, pastoral C, e a igreja precisa disso. E que bom que os jovens têm a oportunidade de ter essa experiência. Vamos agora falar aqui com o nosso Ravi. A vez é sua. Como eu tinha falado, meu nome é Ravi, tenho 21 anos, atualmente moro aqui no Novo Maracanaú, faço parte do Shalom, eu ingressei na obra através de um seminário de vida no Espírito Santo em 2023, ali em abril, maio mais ou menos, o nome era Reset, mas já conhecia há muito tempo. Então assim, eu vim de uma caminhada dentro da paróquia, juntamente com os meus pais. Meus pais, eles fizeram o SCC, Encontro de Casais com Cristo, e a minha mãe estava grávida de mim. Então, quando eu nasci, eles já estavam muito engajados, e fui acompanhando eles, aqui na paróquia mesmo São José, e sempre fui ali nos grupos de oração jovem, na comunidade do Novo Maracanaú, que é Nossa Senhora das Dores. Sempre fui acompanhando, né? Tinha muitos grupos jovens, tinha um grupo chamado Emissários de Cristo, que ainda tem hoje em dia, só que naquele tempo era bem, assim, mais ativo, e aí fui caminhando. E eu sempre conhecia o Shalom já há muito tempo. Ia pro Aleluia, já tinha ido pro Renascer, mas eu não sabia do tamanho
da grandeza da obra. Sim, da evangelização, da consagração, da vida missionária, eu sabia mesmo. E aí só ia pro Shalom, escutava as músicas, escutava os shows, né? Viu Moisés em mim, mas fora isso. E aí foi indo. E aí em 2023, através de um convite, fui pro seminário. E aí fui porque eu já gostava, assim, conhecer novas pessoas. Também gosto da dinâmica do retiro, do seminário, de ver as pregações ali, as adorações. Mas eu volto aqui, continuo mesmo na minha comunidade, na Serra das Dores, só vou para viver esse final de semana. E aí fui, e assim, por incrível que pareça, não ficou nada marcante, assim, durante esse final de semana. As pessoas, quando elas vão ter uma primeira experiência com Deus, elas se lembram, elas falam aquilo que ficou mais marcante, que tocou o coração, mas daquela experiência em si do seminário eu não consigo lembrar de uma que ficou mais forte, assim, uma pregação, uma adoração, um momento de efusão que a gente vive do batismo no Espírito Santo. Só que aí, eu vivendo, quando eu entrei no ônibus no domingo, para retornar para casa, já me sentei e eu já sentia que tudo tinha mudado na minha vida. Tudo mesmo. Assim, eu não sabia explicar o que tinha mudado. Por exemplo, eu falava de uma forma, agora eu não vou falar mais assim. Não, eu não sabia que tinha mudado, mas eu sabia que tudo tinha mudado. Eu não sabia o que, mas sabia que tudo tinha mudado. E cheguei em casa, falando com o pai e com a mãe. Mãe, o seminário foi isso, foi aquilo. Era como se as coisas não estivessem mais nos mesmos lugares. Era como se tudo fosse preto e branco e depois ficasse colorido. E aí foi indo, aí depois do seminário tem um reencontro, que é no sábado seguinte do seminário. Aí não, realmente tudo mudou, mas eu só vou para esse reencontro. Não vou ficar no Shalom não, eu vou voltar aqui para minha comunidade mesmo. E aí foi indo, fui dando mais um sábado para Deus, assim, né? Fui negociando. Tá bom, Senhor, vou dar mais um sábado. Tá bom, vou dar mais um. Vou dar mais uma quinta, que tinha a quinta de louvor. E aí, conforme ia cada vez mais engajando no decorrer da semana, na vivência da obra mesmo, da comunidade, eu estou aqui até hoje. Não saí. Indo de sábado em sábado, hein? Já tem exatamente, indo de sábado anos. em sábado. Engraçado que o grupo de jovens aqui, no Shalom de Maracanã, é no sábado, às 4 horas. Uhum. Então eu ficava assim, tá bom, todo sábado a gente vai. E aí na semana, antes, na quinta-feira, tinha a quinta de louvor, né? Que era um grupo que a gente ia pra orar mesmo, pra fazer uma oração e pra cantar mesmo, assim, e louvar bem muito. Tinha a quinta de louvor, e aí tá bom, sábado e quinta a gente vai. E aí foi indo. Aí passou o tempo, eu fiz parte do núcleo do projeto de juventude, e aí as reuniões eram na terça-feira. Então ficou terça, quinta e sábado. Ah, tá bom, né, senhor? 3 dias, tá bom. E aí depois ingressei no ministério, e aí ficou quarta-feira. Aí terça, quarta, quinta e sábado. E aí fui até hoje, estamos aí, com a graça de Deus. É que não saiu ainda. E se tivesse mais um dia na semana, se tivesse mais um dia, a gente estava lá firme e forte, dando o máximo que a gente tem. Quinta, segunda até sábado. É maravilhoso, né, essa experiência com Deus, porque a gente quer mergulhar cada vez mais, né? Quem tem a oportunidade de fazer uma experiência legítima com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que é essa trindade santa, maravilhosa, não quer mais outra coisa a não ser mais um dia na semana, sim, né? É mais e mais. E o nosso amigo aqui, o nosso tocador, já a gente vai ter música com ele, né? Bom dia, bem-vindo aqui no nosso podcast. Bom dia. Meu nome é Kilder Gabriel, mas sou mais conhecido como Kiel. Eu tenho 17 anos, né? A gente tem uma escadinha aqui, né? O Paulo sai com 28. 21. Pra ver com 21 eu com 17, né? Tem uma escadinha aqui, mas enfim. Atualmente eu estudo, né? Estudo apenas. E a minha caminhada, assim, na igreja mesmo, começou com o Shalom. Eu me considerava, assim, um jovem ateu praticamente, né? Eu me considerava um jovem ateu porque eu não buscava sentido nas coisas, eu nem me importava em buscar um sentido, né? E aí foi que... Só que eu era um ateu medroso. Tipo assim, eu não acreditava, só que eu ficava... Tinha um temor. Vixe, por que a galera, assim... A galera gosta tanto desse Deus? Por que a galera, tipo, louva tanto? Por que a galera crê tanto? Meu Deus não, né? Porque mas, tipo, eu ficava tipo assim, eu ficava... oxe, essa galera assim crê tanto
será que eu tô no caminho errado? Será que se eu tô fazendo uma coisa errada? E aí, certo, né? Só que eu nunca tinha buscado, né? Não havia feito a experiência do amor ainda, Exato. né? E aí foi que eu ia pra missa, a missa é toda quinta-feira lá no Mundubim, né? No Shalom do Mundubim, que era a missa do Padre Antônio Furtado, minha mãe que me convidou. Eu acredito que também minha experiência com Deus foi muito fruto da minha mãe e da minha irmã, né? Foram as pessoas ali que insistiram para que eu estivesse na igreja. E aí, certo, só que eu ia pra essas missas e eu ficava dormindo. Tipo assim, eu chegava... Eram longas, né? Chegava lá e dormia, isso em 2021. Chegava lá e dormia, tipo, as missas eu meio que não ligava, né? E aí, certo, aí minha experiência mesmo de fato começou em 2022. Foi, tipo assim, minha irmã, ela já tinha comentado sobre o Bússola, que inclusive a gente vai ter o Bússola nesse final do ano, né? Já a gente fala um pouquinho mais. Minha irmã, ela me convidou pro Bússola do ano de 2022, que também é um retiro, né? Uhum. Que só mudou o nome, no caso, né? Mas a experiência, assim, é incrível. E aí, certo, ela tinha me convidado, eu meio que não liguei, assim, porque ela falou e tal, meio que não sabe, eu só deixei passar. E aí, certo, ela tinha falado, assim, que queriam muito que eu fosse, que tava rezando muito pra que eu fosse, minha mãe também insistindo pra que eu fosse. E aí eu meio que não liguei, né? Aí foi que no dia, assim, do jogo do Brasil, aquele jogo que a gente foi eliminado, né, pra Croácia, eu tava no shopping, e aí acaba o jogo assim... Fazendo promessa, hein, senhor? Se o Brasil ganhar, eu vou pra missa todo domingo. Se o Brasil ganhar, eu falo, meu Deus. E aí, certo. E aí, quando o jogo acabou, eu triste, assim, totalmente estressado com o jogo, totalmente triste. Eu descubro que eu tava inscrito já no retiro, né? Eu descubro que eu já tava inscrito no retiro e não tinha mais o que fazer, né? Eu não queria decepcionar as pessoas que insistiam pra que eu estivesse lá. E aí, certo, fui pra minha casa, arrumei minha mala. Cheguei ali, o ponto de encontro era ali no Banco do Brasil, Banco do Brasil ali. Aí chega a galera chegando, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu encontrar essa galera, eu nunca vi essa galera na minha vida, aí certo. Aí, vou ter que conversar com gente que eu não sei nem quem é. Exatamente. E aí teve até um episódio curioso, porque eles falaram assim, a gente vai ter uma festa neon, né, se eu não me engano, a primeira festa neon, vai todo mundo de branco. Aí eu todo de branco cheguei lá, não tinha quase ninguém. Eu era o único de branco. O pessoal achando que era um congresso de técnico de enfermagem, hein? Eu era o único. E aí eu, meu Deus do céu, eu cheguei lá na casa e tal, o ônibus foi deixar a gente lá. E aí quando a gente chegou lá, começou com um louvor, assim, a galera muito feliz. E eu tipo, pra que isso, essa galera assim, o que é que essa galera tem, né? O que é que essa galera tem no coração que eu não tenho? Que eu não consigo me sentir assim, eu não consigo ser dessa forma. E aí, certo, passou ali, é um final de semana, né? Passou ali, sexta, sábado. No sábado, assim, eu meio que comecei a criar uma revolta comigo mesmo. Tipo, por que eu tô aqui ainda? Que batalha, hein? Tipo, por que eu tô aqui ainda? E vi as coisas assim, ficava, tipo, olhando com uns olhos, sabe, julgador, realmente uns olhares, tipo, que eu não via sentido naquelas coisas. E aí foi que a gente viveu a adoração, né? A gente viveu a adoração lá. E por eu ser um jovem bem ateu naquela época, eu fiquei assim, diante da sala, né? Era uma sala assim, com poucos metros quadrados. E aí eu tava bem no meio, assim, ajoelhado, né? Eu me ajoelhei por força da galera, tipo assim, todo mundo se ajoelhou, então eu... não vou ficar aqui sozinho em pé, né? Me ajoelhar também. Me ajoelhar também. E aí expuseram o Senhor, né? No Santíssimo. E aí, certo, fiquei lá ajoelhado, olhava assim pro lado da galera, assim, ajoelhado. Todo mundo rezando em línguas, eu, que é isso? Pelo amor de Deus, essa galera tá ficando louca. Tipo, por que essa galera tá rezando em línguas, né? Que oração é essa? E por que a galera tá diante de uma... Eu falava assim, uma bolinha branca, por que a galera tá diante desse negócio aqui? Aí eu lembrava... Desse sol, hein? Exato, tipo, desse sol, eu olhava assim, um negócio tão brilhante, assim. Só que beleza. Passou a adoração, assim, eu meio que... né, tava meio que normal, só que eu acredito que foi ali que o Senhor tocou meu coração. Porque ali foi a primeira experiência que eu tive com Jesus Eucarístico, né? Que toda a minha caminhada é em base de Jesus Eucarístico. Eu acredito que sim, que a Eucaristia, assim, vem mudando a minha vida de uma forma enorme. Mas enfim, né, voltando. E aí, certo, eu terminei a adoração, chega ali à noite a gente ficou mais livre, né? Peço até licença pra falar do Paulo César. Ele estava servindo, né? Alguma coisa tem que eles se olharam e riram. Ele estava servindo lá, como servo de seminário, né? A galera que reza, né? Um pouco.
Os intercessores. Exatamente. E aí tinha um momento de acompanhamento. Tipo, essas pessoas que servem, né, que rezam, chamam alguns participantes para sentar um do lado do outro, rezar por esse participante, né? Entender, assim, como é que vem sendo a vida dele e aprofundar, né? Assim, conhecer mais e mais. E aí, certo. Aí eu tava jogando, era aquele jogo lá, acho que é Twitch, né? Twitch, pronto. E aí vem esse garoto aí me chamar ali. Ei, chega aí. Eu, o que foi? Aí, não, vamos pro acompanhamento. Olha, acompanhamento, o que é isso? Aí, não, vamos sentar ali e conversar um pouco. Eu jogando assim, tá bom, tô indo, né? Aí eu fui. Acabou o jogo. Aí eu fui. Nisso que eu fui, teve um momento de oração, aí ele começou a rezar em línguas, eu ficava assim, ó. Porque ele ficava aqui do meu lado rezando em mim, né? Eu ficava tipo assim, ó. Que viagem é essa? O que ele tá falando? E aí ele, o Paulo César foi conversando comigo. E aí a gente entrou num assunto muito, muito interessante, que é sobre a fé, né? Uhum. Eu fui falando assim que eu não me via com tanta fé quanto aquelas pessoas que estavam ali, né? Falei pra ele da bolinha branca, né, a Eucaristia, e aí ele ia escutando assim e tal. Enfim, foi realmente um momento de partilha, assim, né? Eu falava pra ele, que inclusive já foi meu pastor, falava pra ele assim, o que eu sentia, o que eu senti naquela adoração, que eu estava ali ajoelhado por força do hábito, né? A galera, força do hábito não, pelo povo ali, né? E aí, certo, nesse dia, assim como o Ravel, eu não senti nada. Aí chegou no domingo, eu não sei explicar o que aconteceu. No domingo, assim, no último dia de retiro, eu acordei com felicidade, assim, que eu não sei explicar, né? Eu realmente não sei explicar até hoje o que é essa felicidade, mas eu sei que foi Deus. Eu tenho certeza que foi Deus. Eu tenho certeza que foi naquele momento. Porque foi ele que gerou a dúvida na minha cabeça, né? Foi ele que gerou um questionamento. Tipo assim, o que foi que aconteceu, né? Foi ele que gerou essa primeira pergunta, né? Primeira pergunta, assim, pra minha fé. E aí, certo, eu acordo no domingo, assim, muito feliz. Né? Participei da Santa Missa no momento da consagração, quando o padre consagra, né? O que era pão vira o corpo de Cristo. Aí eu entendi, agora eu entendi o que é a bolinha branca. Ali é o próprio Jesus, né? Que nem diz Pedro, né? Tu és Jesus, filho de Deus vivo, né? Enfim, ali eu entendi, de verdade, ali eu entendi o que era a Eucaristia. E aí eu comecei a me aprofundar na fé, né? Então, assim, eu sempre fui batizado desde criança. Porém, nunca procurei me aprofundar. E foi que através do retiro que eu conheci mais a igreja, né? E conheci mais o Shalom também. Que legal, olha, para vocês que estão acompanhando aqui o nosso podcast, com 17 anos, o Kilder tem uma experiência longa para contar pra gente de um testemunho vivo, eficaz, da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que é esse sopro que nos anima, que nos dá coragem, né? Que afasta ali dos medos. Tem um cânticozinho que na catequese a gente canta: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, né? Que tão pequenininho diante de um gigante Golias, né? E o Espírito Santo ele nos tira esse medo. Eu acredito que seja normal assim para qualquer pessoa que ainda não teve a experiência, travar, ficar com medo de o que é isso, o que tá acontecendo. E depois, assim, quando tá chegando ali às vésperas de terminar o retiro, já ter aquela saudade, é próprio nosso do ser humano, a negação, né? Para depois a aceitação. Mas como eu tô aqui diante do grupo Shalom, não existe Shalom sem música. Vamos escutar uma música aqui, a capela. Vamos? E aí, bota o pau aqui pra gente. Não faço ideia. Vai lá, aquela que vocês cantam no grupo para receber o jovem. Vamos ver. Mas quem canta seus males espanta. Vai. Uma de louvor? Uma de louvor, vai, uma de louvor. Ele é o Deus que vive? Ele é o Deus que vive. Ele é o Deus que vive. Só um adentro, tá, gente? Ele falou que eu sou tocador, mas eu só sei tocar com cifra, então eu não sou quase nada. Mas toca. Mas toca com certeza. Então peço perdão aqui pela demora, eu tô pegando a cifra. Imagina. Tá? Enfim. Como é a música? Ele é o Deus que vive. Ele é o Deus que vive. Enquanto ele encontra aqui, Paulo, então, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar sobre a Shalom, o carisma, sobre os pastores, sobre os processos, onde se encontra a Shalom. E eu queria saber de ti, o que tu sentes todas as vezes que tu estás ali no grupo de oração? No grupo de oração. Assim, pra mim, particularmente, o grupo de oração é um refúgio, assim, sabe? Acho que até diferente da experiência deles, eu meio que, como eu vim do EJC, né, eu
trilhei o caminho no grupo de oração muito, assim, tipo, cheguei, entre aspas, de paraquedas, né? Porque o meu grupo, ele advém de um seminário que aconteceu no início do ano, que é o Renascer, aquele seminário de carnaval. E como eu conhecia aquele meu amigo, né, que eu te falei, ele me incluiu no grupo. Então, tipo assim... Entra, só isso, entra e vai seguindo, vai caminhando, né? Então, tipo, eu tive que aprender no grupo de oração, tipo, a conviver, né, com o Espírito Santo, né? Essa oração em línguas que eu achava tudo muito estranho, assim, as pessoas e tal no grupo. E o meu caminho realmente foi no grupo de oração, né? E assim, eu contando em relação ao JC, né? Foi de forma, assim, muito forte, né? A questão da paternidade que me auxiliou, né? Então, eu fui caminhando nesse grupo de oração, tipo, aos sábados, né? Muito antigamente a gente não tinha uma casa, né? Que geralmente o Shalom, ele tem os centros de evangelização. Nós começamos ali naquela capelinha, né, do hospital e a gente foi trilhando ali, né? A gente começou, a missão, ela começou em 2017, na semana missionária, né? E foi trilhando ali o caminho, né? Pouco a pouco foi, tipo assim, meio que atraindo os jovens daqui da cidade, né? E como eu fui caminhando através também do racha e tal, eu fui entrando nessa do grupo de oração, né? Aí eu fui começando a ler a Bíblia, né? Fui começando a rezar. Eu não sabia rezar nem um texto. Foi querendo naquela intimidade, conhecendo, a oração, né? eu não sabia, tipo, orar, eu não sabia conversar com Deus. E o grupo de oração foi justamente isso, né? Foi esse guia, assim, essa minha experiência realmente, né? E também no grupo de oração a gente também tem retiros de mudança de fase, né? A gente começa, por exemplo, no querigma, né? Que é o anúncio, né, do amor de Deus. Depois vai pro Filoteia, né? E assim, esse retiro foi meio que o divisor de águas, né? Onde eu também tive ali um batismo, né? Junto ao carisma Shalom, né? Conhecendo cada vez mais, dando passos e a gente vai depois até mais, assim, saber da história, né? Da comunidade. E é isso. Com certeza. Obrigado, viu, pela palavra. Isso. Nossos amigos estão prontos? Tudo certo? Estão prontos? Ele é o dos que vive. Yes. Show. 7, 8. Só um minuto, tá? Só... Vamos sim. A gente espera nesse momento enquanto vocês vão tampando os ouvidos aí. E aí, você que tá em casa, aí, o que você acha? Vou só ver aqui rapidinho. Vou aumentar um tom pra ficar mais fácil pra ti, tá? Mais fácil, né? Ainda bem. Não, vou botar no tom original mesmo também. Ele vai cantar, tá? Eu sou só o... Vai. És a nossa rocha, nosso libertador, digno de todo louvor. Por tua cruz nos dás a vitória, declaramos que és Senhor. Oh, 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 que és Senhor. Oh, 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 oh. Grande és tu, nosso Deus. Oh, santo és tu, nosso Deus, soberano, nada se compara ao teu poder. Grande és tu, nosso Deus. Oh, santo és tu, nosso Deus, soberano, nada se compara ao teu poder. Conosco aqui. Nota de 0 a 10, 0,5. Nota dó, eu quero cara. Nota dó. Mas... Muito Deixa eu- legal, muito legal. Deixa eu mandar a parte 2.
Conosco aqui na Rádio Web Conexão Católica e também nos nossos meios sociais, Grupo Shalom de Maracanaú, na pessoa aqui do Paulo, do Ravi e também do nosso Kilder. Muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente no nosso podcast. E agora sim, vamos saber juntos o que é o Shalom, o que é a Shalom, essa paz. Eu começo contigo, Ravi. Conta para nós, ouvintes, para nós que estamos aqui, o que é esse Shalom. E também, ao final, uma curiosidade bacana que vamos deixar para o final para dizer da onde foi que surgiu o Shalom. O Shalom, assim, é muito engraçado porque as pessoas elas podem perguntar assim de forma pessoal para mim. E eu já olho assim, já penso com um apreço, uma beleza muito grande. Porque assim, eu olho para hoje em dia a minha vida, o Shalom. E trazendo já para o carisma, para o que nos caracteriza como comunidade. No início, eu estava até conversando com o Paulo César, a gente muito feliz com isso, com o podcast, como alcança as pessoas, esse meio de transmissão que a gente usa a internet, para evangelizar também. E essa, digamos assim, é a missão do nosso carisma, a evangelização mesmo. Então, quando a gente fala o que é o Shalom, assim, a gente pode pensar em muitas coisas. Eu penso muito na radicalidade, sabe? Da gente realmente ter uma experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, de a gente ler mesmo a palavra, ser testemunho para esse mundo, e assim como eu tinha falado, como esse podcast, de ser evangelizadores para este mundo, de ser sal na terra e luz para este mundo. E engraçado que era o que a gente estava comentando antes com o Paulo César, assim, vendo como é belo assim, esse meio de transmissão, e é isso que nós somos chamados como comunidade, como obra, como irmãos que fazem parte da comunidade Shalom. É de provarmos da nossa experiência, que nem nós estávamos comentando antes. Tá, a gente viveu essa experiência. E agora o que a gente faz? A gente vai testemunhar, e agora a gente vai evangelizar para que todo mundo saiba. É engraçado quando a gente come alguma coisa que é boa. A gente quer de novo. A gente quer de novo e a gente recomenda, não é? Chega alguém e fala assim: ei, dá uma recomendação de um rodízio bom. Mas vai falar o quê? Brasilis. Não, tô brincando, não sei. Aí a gente passa a recomendação de um rodízio muito bom. Então, se a gente teve uma experiência que mudou as nossas vidas, por que a gente não vai falar para todo mundo? Por que a gente não vai falar para uma pessoa, para ela ter a mesma experiência que eu tive? Então, nós como Shalom, nós como irmãos que vivemos desse carisma mesmo, nós realmente reconhecemos a necessidade nos nossos corações de evangelizarmos, de levarmos para todo mundo, essa experiência com o ressuscitado que passou pela cruz que nós tivemos também. Legal, legal. Eu gosto sempre de frisar também, e até concordar com vocês, né? A gente pode esticar aqui, que nós que passamos por essa experiência, ou quem passa por essa experiência de mudança de vida no Espírito Santo, se torna homens novos para a novidade cristã, né? E assim, complementando o que ele falou, né? A comunidade, ela surgiu de um jovem para os jovens, né? Assim, foi mais ou menos em 1980, né? Foi o surgimento de uma missão onde o Papa São João Paulo II, né? Que a gente estava até comentando, ele estava fazendo uma peregrinação, né, no Brasil, e ele visitou mais ou menos 13 cidades aqui, né, do Brasil, e uma delas foi Fortaleza, né? Aí o nosso fundador, né, Moisés Azevedo, ele foi convidado na época pelo bispo Dom Aloysio Loscheider, né, a ofertar algo para o Papa, né? E assim, imagina, tipo, um jovem de 20 anos, tipo, o que é que tu vai ofertar para o Papa? Meu Deus, né? É só o Papa, né? Sim, só o Papa João Paulo II, né? Inclusive, eu tava até vendo, tipo, como foi o dia dele, né? O São João Paulo II, eu tava vendo alguns vídeos no Instagram de como foi aquela época, né? E a gente, tipo, tem recortes, né? Eu vi até uma música que o Luiz Gonzaga fez pro João Papa. Paulo II. Isso, foi muito massa. E assim, o nosso carisma, ele surgiu no ofertório, né? Onde estava ali, tipo, a missa, né? E
aos pés de São João Paulo II, né? Moisés, antes ele foi rezar para saber o que é que ele iria ofertar para o Papa, né? E ele, assim, rezou e descobriu, não, eu vou ofertar a minha vida, né? E aí ele fez uma carta para o Papa, escrevendo tudo, né? Que até, eu não sei se você conhece o Missionário Shalom, né? Onde ele canta aquela música, quero ofertar a minha vida. Ali foi uma carta do Moisés que ele ofertou ao Papa, onde ele dizia que queria ofertar a vida dele, né? E gastar os dias, a juventude dele, né? Em prol dos jovens. E ali, aos pés de São João Paulo II, surgiu a comunidade católica Shalom, onde 2 anos depois, né, no dia, se eu não me engano, 9 de julho, né, de 1982, surgiu a primeira ação evangelizadora, né, que foi a lanchonete. Ou seja, o nosso carisma ele surgiu de uma lanchonete. Né? Uma lanchonete para evangelizar. Isso. Então, né? Enquanto comia ali, conversava sobre... E os jovens gostam de quê? Tipo assim, convivência Exato. e comida. Esperto, bem seja, esperto. ele foi muito esperto, né? Cirúrgico. E assim, tipo, dali também surgiu a livraria Shalom, né? Eles também vendendo livros. E ali também surgiu, tipo, uma oportunidade. Lembra que eu falei sobre o meu amigo me chamando pra um racha, né? Sim. E Deus usa essa desculpa, assim, tipo, num lanche, onde tem ali, escutando, tipo, alguma palavra, um lanche, um versículo. Aí a pessoa, por que o nome desse lanche é um versículo, algo do tipo? Aí já era, tipo assim, a desculpa para que aqueles jovens daquela época... Eram gatilhos, hoje a gente diz gatilhos. De 1982, tipo, falar sobre Deus, tipo assim, o amor de Deus e tudo mais, assim... Daí a comunidade foi trilhando o seu caminho, né? Hoje ela tá mais ou menos em 40 países, né, assim, e cada vez mais ela vem nessa missão, né, de ser esse carisma dos jovens, né? Onde a gente, como o Ravi falou, né? A gente espalha a mensagem da paz, né? Nós somos mensageiros da paz, né? O Shalom do Pai, né? E assim, a gente vive nessa experiência do Cristo ressuscitado que passou pela cruz. Kilder, com 17 anos, como é ser um adolescente Shalom? Assim, né? Que pergunta, né? É muito interessante também falar sobre os estados de vida do Shalom, né? A gente tem no Shalom hoje a obra, que é o que nós somos, Sim. Né? Logo a gente tem a comunidade de aliança e a comunidade de vida. Não sei se vocês já viram aqueles que andam com tal, o marrom, por exemplo. Aqueles são missionários. Eles viajam, assim, abandonam tudo, abandonam seus sonhos. De fato, tudo que ele tem, assim, que eles consideram muito, né, pra eles, pra viver na vontade do Senhor. Eu vou só completar aqui, colocar... Quando se fala na palavra desgastar, eu acho uma palavra muito bonita, você falando aqui, né? Deixam tudo pro Pai. Realmente, assim, um desgaste, se a gente for ver em algo, é uma coisa contínua. Por exemplo, um pingo d'água caindo numa pedra, né? Sim. Ao longo do tempo. E quando você desgasta a sua vida em prol da anunciação do reino de Deus, em prol de fazer com que a palavra de Deus ressoe nos ouvidos, mais do que a palavra, as ações do Espírito Santo, isso se torna lindo. E tu falando aqui, eu fico impressionado porque com 17 anos, a tua articulação, o teu jeito de falar, o teu engajamento, tu tomaste banho que foste, mergulhou, né? Com certeza. E é muito importante porque, assim, todos esses 3 pilares da comunidade vivem essa oferta, né? Vivem esse desgastar-se, né? E todos esses 3 pilares vivem esse doar-se, né? Seja nós, obras, que servimos assim bem no nosso centro de evangelização. A comunidade de aliança também, que serve principalmente no seu dia a dia, né? É um missionário do ordinário, né? Você serve assim no seu trabalho, você evangeliza no seu trabalho, você é chamado a isso. Comunidade de vida que viaja o mundo, né? Para anunciar esse Shalom do Pai, né? E até numa oração, nesse livro Voz Quem Dizer Que Eu Sou, que é uma pregação do Moisés, né? Que ela foi transcrita, né? Foi inscrita, na verdade, para este livro. E diz assim, ó: devemos estar dispostos a nos tornar trigo triturado nos dentes da humanidade para ser sinal de amor. Quando ele diz isso, tipo assim, ele está querendo falar
que de fato, pela vontade de Deus e pela missão que o Senhor nos chama, seja no seu ordinário, seja em missão, seja no seu trabalho, seja no que você vive, você tem que estar disposto a realmente ser triturado assim os dentes da humanidade, como ele diz, né? Que é se doar, porque muitas vezes você vai ser desgastado pela própria humanidade. Mas a vontade do Pai é o que recompensa tudo, né? O chamado do Senhor é o que é o nosso salário, né? É o nosso pagamento, assim. A alegria do Senhor seja a nossa força. Com certeza, com certeza. Senhor vos acompanhe. Temos graças a Deus. Enfim, e até uma coisa muito interessante sobre a música Oferta, né? Eu até ia falando, eu coloquei aqui a cifra pra... Se vocês quiserem, a gente toca aqui, é muito... Com certeza. Tem muito interessante. Ravi aí vai cantar. É difícil. Perdão. Essa daí é difícil. Essa daí difícil é não chorar, né? Difícil é não chorar se tem essa música, né? Porque é realmente a oferta de um jovem para nós, jovens, né? E eu pude sentir dessa oferta deste homem, né? Que é o Moisés, de uma forma, assim, muito, muito abundante. Porque, de fato, eu vivo, assim, a misericórdia de Deus todos os dias. E ser Shalom realmente é ser feliz, né? Hoje, vivendo esse chamado, né? Hoje eu sou pastor de grupo de oração. E, assim, muitas vezes eu me sinto, assim, desgastado. Muitas vezes eu me sinto, assim, um pouco cansado, né? Mas é ver que essa oferta é realmente o meu chamado. Essa oferta, eu estou aqui para isso, né? O Senhor me chamou para isso, então aqui está meu sim, né? Não tem... Sim, Senhor. Né? Aqui está meu sim. Eu não vou negar a esse chamado de Deus, né? E é que nem o São Paulo II fala, né? Voltando a onde nasceu o nosso carisma, né? Jovens, não tenham medo de ser santo. Entendeu? Então, realmente, o medo... Exatamente. Calça Cut, né? Santo de calça jeans de Nike, né? Já daqui da nossa época, né? Final de 2006 aqui, São Carlos Acut, gente. Bem certeza. Pertinho da gente. Então, viver isso todos os dias, assim, né? Viver isso na minha família também, né? Ser esse missionário da família, né? É ótimo, assim, é algo realmente que... Eu sou grato a Deus, assim, e realmente eu percebo que a misericórdia do Senhor, né? Porque tudo assim que eu vivia, tudo que eu não acreditava, né, no caso, eu percebo que o Senhor me resgatou de fato. E hoje eu sou muito feliz com isso. Que bom, que legal, que alegria saber que o Espírito de Deus, ele tá sempre ali, ó, sobre nós. Na verdade, a gente que às vezes esquece, né, de Deus. A gente tá sempre pertinho da gente aqui, querendo só falar assim nos nossos ouvidos. Vem, né, vem te desgastar. Tem uma carta que eu li também de um santo, São Guido Maria Conforte, quando ele convida, né, os seus missionários a irem ao Japão fazer a missão, que ele diz: queridos jovens, eu não venho pedir a sua esmola, mas venho pedir a sua juventude, né? Forte, mais do que isso já basta. E vamos de música? Vamos, tu consegue essa? Vai. Vamos, essa música é a oferta, né? Que é a música do... Essa música aqui, essa música ela é bem forte, assim, porque diz muito sobre o nosso carisma, né? A letra dela, assim... Só... Deu certo aí? E assim, essa é justamente a carta. Essa é a carta do Moisés. Se quiser abaixo, Tom. Puxa pra baixo. Vai, pra ficar melhor. Pode ser simples, mano. Precisa ser Vamos padrão. Vamos escutar. Com oferta do meu viver, ao apelo de Deus em meu coração. Já fugi. Sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar minha vida, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por amor a Deus quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor pela igreja, pelos jovens,
pelos homens me consumirei. Tá bom já. Bem, então foi... Esse canto foi a carta, né, que o Moisés entregou ao Papa João Paulo II. Moisés cearense aqui da nossa terra, do nosso estado brasileiro. E de fato acredito que ele está cumprindo com as palavras que brotaram do coração dele, porque os missionários Shalom estão espalhados pelo mundo inteiro, nos 5 continentes, né? E onde encontrar os missionários Shalom aqui em Maracanaú? Aqui em Maracanaú a gente fica ali na Rua Manaus, né, número 290, no Piratininga, onde a gente está ali no nosso centro de evangelização, né? Todos os dias? Isso, de segunda a sábado a gente funciona, né? Só que tem a programação porque no domingo é o dia do Senhor. Isso. Exatamente. Mas assim, do domingo também é pra funcionar, só que no nosso centro de evangelização nós ainda não temos. Isso. Exato. E assim, lá a gente vai encontrar os missionários da Comunidade Vida, da Aliança, que ele foi falando um pouco, né? E lá a gente vai encontrar jovens, né? Também casais, e assim, pessoas comprometidas para louvar a Deus, evangelizar, né? A gente, assim, tem uma coisa que a comunidade, ela tem como, assim, um tripé, né, da vocação, a contemplação, né, a unidade e a evangelização, né? A contemplação ela é justamente essa oração, né, onde a gente vai começando a olhar para Deus de uma forma diferente, como eles foram contando as experiências, né? Eu também falei. A unidade é os nossos irmãos, assim, a nossa comunhão, né? E o interessante que a gente vê no centro de evangelização, né, é justamente isso, o que o dele poder ter uma experiência com um casal, né, tipo assim, tipo, mais velho e tudo mais, com outra caminhada, né, a gente ter, tipo, o contato com crianças, né, lá tem o Kids, e assim, todos nós se sentimos uma família, né, e assim, os missionários sempre estão presentes, né. Como ele falou da Comunidade Aliança, a gente ainda não tem uma casa comunitária aqui na Comunidade Vida, né? Porque eles moram em casas comunitárias, né? Mas a gente tem presente os irmãos da Comunidade Aliança, que no seu dia a dia, eles também ofertam, né? Eles também renunciam para que, assim, diante do trabalho, né? Dessa loucura que é o mundo, assim, dar um pouco também da graça, né? Tipo, o nosso fundador fala que a Comunidade de Vida é o coração, né? Onde pulsa o sangue, e a Comunidade de Aliança, ela é as artérias, aonde ela vai alcançando, aonde a Comunidade de Vida não alcança. E, por exemplo, no SEV hoje a gente vê muito essas ações dos nossos irmãos leigos consagrados da Comunidade de Aliança, né? E assim, a gente vê também nos exemplos dele, pelo menos eu, tipo, sempre vi nos exemplos desses missionários, né, esse comprometimento, né, e essa doação a Deus, né, e a gente fica ali onde você vai encontrar a gente, né, ali no Piratininga, na Rua Manaus. Olha, todos estão convidados, né? Com certeza. E vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa antes da gente encerrar esse nosso bate-papo? Gostaria, assim, de fazer outros convites, né? Por exemplo, na nossa quinta-feira, a gente tem o grupo aberto, né? Às 7 horas da noite, todos podem ir, todos, sem exceção. Podem ir nos outros dias também, né? Para conhecer e visitar a nossa casa. Mas nas quintas-feiras a gente faz um momento de louvor, um momento de oração mesmo, bem forte, de formação também. Onde ali a gente... Você vive um pouquinho do carisma, não um pouquinho não, você vive o carisma Shalom um dia, né? E você vai vivendo essas quinta-feiras, que nem o Ravi que foi vendo sábado e sábado. Quando você vê, você já tá totalmente dominado por Cristo, né? Você já está totalmente assim no domínio de Cristo. E outro convite muito importante que a gente vai fazer aqui para os jovens, né? É o Bússola, que vai estar acontecendo. O Bússola, que foi o retiro que mudou a minha vida, né? Vai ter outra edição do Bússola que vai estar acontecendo no dia 21 a 23 de novembro, né? 21 a 23 de novembro. Ravi pode falar um pouco mais aí pra gente. Pois é, para os nossos jovens que estão acompanhando a gente, tanto pela rádio quanto pelo Instagram da nossa Pascom aqui, do Perpétuo Socorro, e também pelo YouTube, viu? Já aproveito para dizer que quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative ali o sininho para ficar por dentro de todos os nossos podcasts, por dentro de todas as atividades aqui das nossas pastorais e da nossa paróquia.
como que o dele estava falando do seminário que vai acontecer, seminário de vida no Espírito Santo, que é o Bússola. Vou mostrar pra câmera Pode mostrar aquela ali. rapidinho. Aqui pra outra. É um seminário que vai acontecer assim como o Kilder viveu, assim como eu vivi, assim como o Paulo César viveu. Nós tivemos essa experiência. Puxar pra câmera. De novo. Abriu, pronto. Foi, né? Contra o Todo mundo ângulo. viu? Pronto, todos os ângulos diferentes. E assim como nós vivemos a nossa experiência com o Seminário de Vida no Espírito Santo, no Carisma Shalom, nós vimos aqui, com toda a nossa humildade, com toda a nossa caridade, transbordar essa alegria para quem está ouvindo, de se permitir viver essa experiência. É uma experiência que muda as nossas vidas por completo. Assim, se você tiver alguma dúvida, é o maior presente que você vai receber na sua vida. Se você não receber, aí você pode cobrar nós 3 que vamos estar lá, sem problema nenhum. Pode chegar na gente, tá? Então, é um seminário para jovens de 3 a 29 anos, que vai acontecer dos dias 21 a 23 de novembro. 21 a 23 de novembro, anota aí, olha, na agenda do celular. A mãezinha avó que esteja escutando na rádio, viu, já seleciona ali no calendário. Isso. A gente vai na sexta-feira, no dia 21, por volta de 7 horas, 7h30 da noite. Vai, vive o seminário na casa, e tem momentos de pregação, momentos de adoração, momentos de lazer. Acontece a Santa Missa também, tanto no sábado quanto no domingo. E aí a gente retorna no final da tarde do domingo, volta de 4h30, 5h30 da tarde, de novo com o maior presente que a gente recebe na nossa vida, que é a experiência com Deus, sem dúvida nenhuma. Tem alguma oferta para poder participar? O valor? Inscrição? Isso. Isso, aí tem a inscrição, atualmente o valor está 130. Uma se eu não oferta estiver generosa. enganado, que aí inclui na inscrição o transporte, a alimentação, o valor da casa, também a dormida. A estrutura é muito boa, tá, gente? Todos os quartos vão ter ar-condicionado, tá? Então não tenho dúvida. Vai ser muito bom. Não tenho dúvida, vocês vão dormir muito bem. Pode ter certeza. Guarda dinheiro do Rio. Mas é sério, é sério. Guarda o dinheiro da pizza ali, né? No final de semana a mesada e... Exato. Um final de semanazinho só, é rapidinho. Rapidinho e vale muito a pena, porque o Espírito Santo, ele transforma. Então vamos construir um mundo novo, de paz, um mundo novo mais irmão, levando essa novidade, esse anúncio do Evangelho, porque nós queremos ser homens novos para a novidade cristã. Outra vez, muito obrigado ao Grupo Shalom, na pessoa de vocês, jovens, alegres, animados aqui, dando esse testemunho, dando esse sim, confirmando a presença do Senhor. Veja, reveja quantas vezes quiser, compartilhe com os grupos, amigos. Obrigado, Dona Maria, seu João, Dona Francisca, por estar acompanhando a gente também pela rádio. Vamos finalizar com música? Bora, mais um? Solta aí aquela que toca ali no grupo de oração com os jovens. Deixa eu ver. Quero te dar Vai, Aquela que você chama de ser feliz. Pronto. a rocha. Ser feliz, né? Isso. Obrigado às meninas aqui da Pascom, Coutinho, Thiago, Iago. Agora uma coisa assim. Confirmando realmente assim que Deus realiza bastante através do nosso convite, né? Quando a gente começou o podcast, você falou uma coisa muito interessante, Augusto, que foi a questão do mestre dos operários, né? E a minha Bíblia estava... porque eu marquei ela para uma passagem que eu vou mostrar hoje. Estava marcado justamente nessa passagem, né? Da mestre dos operários. Então, tipo assim, né? Não é coincidência, é o próprio Senhor, acredito. É a só divina confia. providência. Só confia. Vamos de música? Vai, vamos? Que coisa boa estar contigo, ver o teu sorriso, olhar do Pai pra mim, olhar do Pai pra ti, testemunhar que Deus age tanto através de ti. Que ser Shalom é ser feliz assim, que ser Shalom é ser feliz assim. É saber que não é fácil, não é fácil não, mas contigo ao meu lado, com a força do Espírito eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Derrubar as barreiras em meu coração.
derrubar as barreiras em meu coração.